em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amores, vamos orar? Vamos orar porque é do alto que vem a nossa sabedoria, não é mesmo? Nós não temos condições humanas, né, para falar das coisas de Deus, é Ele que nos capacita, não é mesmo? Então eu peço a você que feche seus olhos, em nome de Jesus, e peça a Jesus para que abra sua mente, seu entendimento nesse momento, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento e te pedimos, meu Deus, que essa noite não venha ser uma live mais, mas que venha ser aquela que venha falar o nosso coração, nos dar entendimento, porque a cada sábado, meu Pai, nós aprendemos com uma mulher da Bíblia, com seus erros, com seus acertos, e nós te pedimos, meu Pai, que mais uma vez essa mulher venha nos inspirar a fazer o que é correto diante do Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Muito bem. Então, você que tem a sua Bíblia, né? Como de costume, nós pedimos que você tenha o seu caderno de anotações e a sua Bíblia aí separada. Eu peço a você que abra no livro de 1 Samuel 25. 1 Samuel, capítulo 25, tá? E você que está entrando agora, bem-vindo, bem-vinda. Compartilhe essa live porque será de grande proveito para você e toda a sua família. E você que não nos conhece ainda, eu sou a pastora Bianca, nós somos da Igreja Cristã Vinde a Mim e nós temos ali a nossa playlist no canal Pastora Bianca Agostini Oficial. Você que se interessa a respeito das coisas de Deus, quer ser uma mulher melhor, né? E você quer aprender mais da palavra de Deus, nós temos ali uma playlist que fala a respeito de todas as mulheres da Bíblia em ordem histórica, tá bom? Muito bem, então, 1 Samuel 25, obrigada Raquel. Vamos lá então, a partir do versículo 3, vamos ler? Diz assim: um homem se chamava Nabal, né? O nome Nabal significa insensato, né? Ao grosso modo, de uma maneira mais grotesca, falando segundo os relatos bíblicos, estúpido, né? O nome Nabal. Um homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e é tudo que é seu. Ponto. Então, vamos lá. Então, Nabal, que era um homem grotesco, era um homem rude, segundo a Bíblia, era um homem beberrão, era um homem imprudente, ele era tudo de ruim. Inclusive, alguns estudos históricos dizem que biblicamente não houve um homem tão assim ruim, vamos dizer assim, né? No sentido grotesco da palavra, né? Um homem rude, um homem grosseiro, né? E a sua mulher Abigail era uma mulher inteligente e muito bonita, né? Além de sábia, ela era bonita. Mas ele era rude e perverso, né? Então, Davi soube que Nabal estava tosqueando ovelhas. Essa era uma época de tosquia de ovelhas. Era, vamos dizer assim, uma época festiva, né? Então, era um tempo propício para fazer pedidos, vamos dizer assim. E Nabal era um homem muito rico. Nesse então, Davi, estou adiantando um pouquinho a história só para você entender, já que nós pulamos alguns versículos bíblicos, tá? Para que a gente não se estenda muito nessa live. Nesse momento, Davi estava com seus homens em guerra, né? Viviam em cavernas, no deserto. Então, tudo era muito difícil, né? Então, aqui era uma época de tosquia. Então, Davi esperou o momento oportuno para estar fazendo um pedido para Nabal, já que Davi nunca tocou em nenhuma ovelha de Nabal. Isso para Davi e seus homens era a coisa mais fácil, né? Você imagina um pastor de ovelhas no meio do deserto,
pastoreando, né, aquelas ovelhinhas, eles com fome, havia dificuldade de conseguir carne, alimento, né, naquele momento que eles estavam no deserto em guerra, havia dificuldade de tudo, então para eles facilmente pegar uma ovelha seria fácil, mas eles nunca, segundo a Bíblia, nunca tocaram no rebanho de Nabal, né? Então Davi, no versículo 5, diz assim: chamou 10 rapazes e lhes disse: subem ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome, né? Então ele falou: olha, subam a ele, dê a ele uma saudação, né, da minha parte, de paz. Versículo 7. Disseram-me que é época de tosquia, enquanto seus pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder de seus mantimentos. 9. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Então Davi pediu para seus homens enviarem a Nabal, né, uma saudação, olha, paz, prosperidade, né? E naquele momento também ele estava querendo a oportunidade, né, de que Nabal oferecesse, de repente, já que ele era muito rico, oferecesse uma ovelha, né, algo para eles comerem, celebrarem, né? Mas olha a resposta insensata de Nabal, né? No versículo 10 diz assim, Nabal respondendo, né? Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Olha só, né? Falando de forma grotesca a respeito de um homem de Deus, né? Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem de nem sei de onde? Você veja que as palavras das pessoas insensatas, né, são sempre as mesmas, né? São pessoas egoístas, né? São pessoas que pensam só em si, já que Davi veio com todo bom coração, né? Olha, mande saudações, né? Fale para ele que nós estamos aqui em paz. E como falei anteriormente, para você que está chegando agora, seria muito fácil para Davi pegar qualquer ovelha do rebanho de Nabal. Mas Davi não tocou, né? Davi, ele era temente a Deus. E Nabal, de maneira insensata, respondeu àquele homem enviado de Davi, né? Aquele servo. Então, ele diz, eu vou entregar minhas coisas, esse bando aí que eu nem sei de onde vem. E versículo 12 diz, então os rapazes enviados por Davi voltaram e contaram tudo que Nabal tinha dito. Aí, olha só o versículo 13, meninas e meninos, né? Tem alguns meninos aí com a gente, bem-vindos todos. Versículo 13 diz assim, peguem suas espadas, disse Davi. Ou seja, Davi falou assim, não, o que é isso? Que é isso? Eu tô mandando paz para ele, eu tô falando, né, saudações e ele vem com 7 pedras na mão. Seria a coisa mais fácil roubar as ovelhas dele e ele vem com ignorância? Não, Davi falou. Davi se revoltou e falou, peguem suas espadas, disse Davi. E pôs a sua espada à cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Então, nesse momento, a vida de Nabal estava realmente perigando, porque você imagine, 400 guerreiros indo em direção a um homem, quer dizer, Davi realmente se irou naquele momento, né? Enquanto isso, um dos servos de Nabal, então, eles começaram e eles foram, né? Esses homens foram em direção a Nabal e um dos servos correu até Abigail e disse, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o vosso senhor, mas ele respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que tiveram conosco no campo. 16. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. Olha só como Nabal, ele era insensato, ele era um homem rude, ele era um homem inconsequente, porque nesse tempo, nesses meses que eles estavam ali na região de Nabal, né, onde Nabal vivia,
a Bíblia diz que eles foram como muros de proteção. Ou seja, ninguém se aproximou das ovelhas, ninguém roubou seus rebanhos e ninguém pegou nada deles por conta do exército de Davi, por causa dos homens de Davi, né? Eles foram como um muro de proteção. E é assim que ele agradece, né? É assim que Nabal agradece Davi. Veja que homem inconsequente, né? Ingrato. E diz assim, 17. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sabe aquela pessoa, né? Assim, arrogante, que você tenta explicar uma coisa e a pessoa não entende, ela quer continuar na sua verdade, né? Ela precisa se autoafirmar o tempo todo. Assim era Nabal. Porque o homem está dizendo aqui, olha, a gente tenta falar para ele que a gente protegeu ele o tempo todo, mas ele não entende, ele não deixa a gente falar, né? Olha que interessante ele fala, né? Ele fala no versículo 17, diz, né? Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Ou seja, aquela pessoa que não sabe escutar, não sabe ouvir, né? E quantos são os homens assim, né? De repente você, mulher, você se casou com um homem assim. Você não teve escolha, você foi nova quando você casou, ou você se iludiu quando você casou, né? Mas para tudo há uma solução. Com oração, tudo é possível ao que crê. Mas se de fato essa pessoa, ou o seu esposo, ou alguém da sua família que insiste no seu erro, em manter o seu orgulho, Deus tem poder para removê-lo da sua vida. Não é isso que nós estamos sugerindo aqui. Mas eu estou querendo te mostrar que se você tem vida com Deus, Deus ele providencia da forma que Ele quer, né? O melhor sempre é a oração e o quebrantamento de espírito. Mas infelizmente existem pessoas que já foram várias vezes, né, avisadas e quebrantadas por Deus e mesmo assim permanecem nos seus erros. As consequências são sempre as mesmas, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vê as consequências disso, né? Da insistência no erro. Então diz assim no versículo 18: sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumento. Meninas, prestem atenção na atitude de Abigail, de serva, mulher sábia, né? Mulher serva. Olha a quantidade do que ela preparou. Ela não preparou um bolo. Ela preparou um bolo de figo, ela preparou 200 bolos de figo, 100 bolos de passas, 5 cestos de grãos tostados, né? 2 vasilhas de couro cheias de vinho, né? Essas vasilhas não eram pequenas. Pães, 200 pães, ou seja, era uma mulher que preparava as coisas para os outros, né? Em abundância. Serva, né? Essa é uma virtude que nós temos que aprender a ter, né? Mão aberta para as coisas de Deus. Nesse caso, ela estava servindo homens de Deus, né? Nesse caso, Davi, porque Davi, ele era um homem de Deus. Então, veja você com que abundância ela fez, o espírito de servidão. Eu vejo aqui que isso aqui é uma característica, né, de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia. Porque nesse momento, ela ganhou a confiança de Davi. Eu vou ler mais para baixo. Ela livrou a pele do seu esposo com sabedoria. Assim como Esther fez o banquete, né? Então, seja você uma mulher sábia também, sabe? Dentro da sua casa, mulher.
E aqui nesse caso, ela serviu um homem de Deus, né? Aí você fala, pastora, mas é tão difícil. O meu marido é esse que a senhora está falando, é o Nabal. É grosseiro, sabe? Não me dá carinho, não me dá atenção, é um homem insensato. Mas haja com sabedoria, faça mais uma vez, insista. Deus tem poder para quebrantar o coração dele. Repito, nesse caso foi Davi, mas já estou levando para os dias atuais, né? Estou levando para a sua vida pessoal. Seja essa mulher, eu particularmente, eu sempre costumo dizer, né? Quem conhece a gente, eu e meu esposo sabe. Ele sempre fala que eu ganhei ele um doce de morango, né? Que eu fazia para ele. Eu acho que não é nem o doce em si, é o gesto de amor, o gesto de carinho. Nós vivemos hoje em uma sociedade onde se bate o pé, né, da mulher que não é serviçal, da mulher que não tem que fazer nada para o marido, né, da mulher que tem direitos iguais, e muitos aspectos sim, mas nós vemos também que com toda essa revolução feminina, né, de certa forma, os conceitos básicos de um casamento, ou do espírito do amor, da servidão, estão sendo deixados para trás. Eu não sinto a mínima vergonha em servir meu esposo, muito pelo contrário, eu tenho prazer de fazer. E eu faço com muito amor, porque é recíproco, é algo natural. Então, retenha da palavra de Deus o que é bom, sabe? Retenha da Bíblia o que é bom. Aqui você vê um espírito onde tudo mudou por causa desse espírito. Davi desistiu de matar ele, ela e toda a sua família. Vamos dar continuidade para que você entenda. Então ela preparou tudo isso no versículo 18, né? No versículo 19 diz: e disse aos servos: vão adiante e logo seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajuntarmos esse sujeito. Protegemos seu rebanho no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Ou seja, Davi estava irado, né? Ele falou aqui claramente: não adiantou nada ajudar esse sujeito ingrato, né? A gente foi como muros aqui, protegemos o rebanho dele, mas ele está me pagando o bem que eu fiz a ele com o mal, né? Então diz assim, meu esposo está dizendo: faz tempo que você não faz esse doce. Vou fazer o doce, amor. E diz então, né? No versículo 22, ele fala, né? Ele me pagou o bem com o mal. E ele fala, versículo 22, que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Gente, olha, Davi estava irado. Davi estava decidido em matar Nabal e toda a sua família. Olha só o que é, muitas vezes, ter uma pessoa inconsequente ao seu lado. Mas você, mulher, você pode salvar o seu casamento. Você tem esse poder de salvar a sua família, o seu marido, com uma atitude de sabedoria. Não estou falando atitude somente de oração. Esse é um grande problema que enfrentamos no meio evangélico nos dias de hoje. A oração é um poder que nós temos. A oração é a maior arma que nós temos. Mas a oração isolada não faz nada. Nós temos que aprender a agir. Agir em favor dos nossos. Agir em favor de nossa proteção, de forma sábia, com as pessoas certas, nos lugares certos, assim como fez Abigail. Olha que bacana. Siga comigo então no versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Olha só. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor,
tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, que foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos, que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Olha, você veja que ela é uma mulher muito sábia, né? Sábia, humilde, né? Nesse momento ela tomou as dores para salvar sua família. Ela falou: olha, não liga para o que o meu esposo falou. Ele sabe, ele errou, ele é um homem sensato, mas eu venho aqui humildemente pedir perdão em nome dele, né? Eu venho aqui humildemente. Então ela, com sabedoria, ela agiu em favor da sua casa. Ela agiu em favor da sua família. E você, mulher? O que você tem feito em favor dos seus filhos? O que você tem feito em favor do seu marido? Quantas são as mulheres que dizem hoje em dia: desisto, deixa ele pra lá, ele é um homem mau, pra ele não tem solução. É claro que tem, é claro que tem. Deus tem poder para transformar todas as coisas, depende de você, depende da sua atitude, depende da sua ação em favor dos seus. É uma atitude que pode mudar tudo. Ao invés de você ir com ferro e fogo, ao invés de você ir de maneira rude, não, ela foi humildemente. E aquela atitude dela quebrantou o coração de Davi. E o curso da história foi outro, porque o curso da história poderia ser o extermínio, né, da sua casa, da sua família, do seu marido, dos seus filhos, né, dos seus parentes. Mas nesse momento ela apaziguou, né, o furor de Davi, que tinha todo o poder para acabar com aquele homem, né? Mulher sábia. E diz assim, 27. Aqui está um presente que a sua serva trouxe para o Senhor e os seus companheiros, né? Então, é uma mulher sábia, né? Você, mulher, que tem o seu esposo, de repente, numa empresa, né? Em algum lugar, tenha, de repente, a sabedoria e a sensibilidade, né? De convidar, não sei, o chefe ou um companheiro de trabalho do seu amigo, do seu esposo, né, para um jantar, receber de uma forma harmoniosa, carinhosa, com sabedoria, porque ali naquela conversa ao redor da mesa, muita coisa pode mudar, né? Aquilo pode ser bênção para a sua vida, para a sua casa. Então, vamos ter bom senso, né? Eu costumo dizer que Abigail foi uma mulher que teve bom senso. Ela foi uma mulher equilibrada. Ela soube exatamente o que fazer para conquistar a confiança de Davi e seus homens, né? 27, aqui está um presente que a sua serva trouxe, né? E diz assim: por favor, perdoa-me se eu ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus, né? Que ele o livre de fazer mal durante toda a sua vida. 30. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. Veja, né? O que é uma mulher sábia em suas palavras, né? Ela foi assim... espertinha, né? Ela, olha, quando o Senhor for rei de Israel, o Senhor não vai ter na sua consciência, né, que você derramou sangue, vingado, sem necessidade, porque eu estou aqui de joelhos perante o Senhor, né? Então veja que nesse momento ela foi sagaz, né? Ela foi equilibrada. Ela teve muito bom senso. Eu acredito que a palavra que cabe para Abigail é bom senso, né? Para livrar seu marido e sua família das mãos de Davi. 32, Davi respondeu: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou a meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Olha aí a palavra bom senso, né? Essa é a palavra de hoje, bom senso. Você, mulher, você tem tido bom senso?
Você tem tido bom senso ao lidar com questões com relação ao seu marido? Você tem tido bom senso para lidar com questões financeiras na sua casa? Equilíbrio e bom senso ao comprar os mantimentos para sua família? Você tem tido bom senso para orientar seus filhos no caminho do Senhor? Né? Nessa época de pandemia que a gente está vivendo, muitas mães são impacientes com seus filhos a fazer tarefas e eles se sentem inseguros. Você tem tido bom senso e equilíbrio para cuidar dos seus? Se não tem, aprenda com Abigail. Vamos aprender com ela. Vamos ter bom senso, porque não há outro caminho senão honrar, né, a Deus, as coisas de Deus e os seus servos, né? Aqui diz, olha, graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. 34. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então ele está falando aqui para ela, olha, que bom que você veio. Que bom que você veio aqui ao meu encontro, porque se você tivesse vindo, amanhã de manhã era capaz de você não encontrar mais ninguém. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. Então nesse momento, o coração de Davi foi quebrantado, né? Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei, né? Para ele mesmo, oferecendo um banquete para quem? Né? Vejo que era um homem arrogante. Ele podia ter chamado aqueles homens, né? Um homem grato pelo que Davi fez, né? Davi estava, poxa, protegendo tudo que era dele, a casa dele, a família dele, né? A família dele estava cercada de proteção ali nas regiões onde ele morava, mas ele só serviu a Davi, né? Só respondeu a Davi com ingratidão. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Ou seja, eu imagino essa mulher, né? Que trabalhão, né? Você imagina, gente, pensa bem, 200 bolos, né? Bolo de passa, como é que diz aqui? 2 vasilhas de couro cheia de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ovelhas preparadas. Você sabe como é que se preparava uma ovelha para comer? 5 ovelhas preparadas, ou seja, ela teve o trabalho de tosquear. Isso aqui levou dias para ela fazer, para ela colocar as coisas no jumento, né? No versículo 18 diz 200 pães. Quanto tempo ela não demorou para fazer pão, né? Quem é padeiro sabe o trabalho que é. 100 bolos de passa, 5 cestos de grãos, ou seja, que trabalhão essa mulher teve. Aí quando ela chega em casa e ela olha, o que ela vê? Diz a Bíblia, um homem bêbado, comendo, bebendo, né, mal educado. Você vê que a Bíblia relata ele como um homem grosseiro, mal educado, beberrão, insolente, né, grotesco. Ela deve ter olhado assim, meu Deus, esse homem nem sabe o que eu tenho feito por ele, né? Nem imagina o livramento que ele teve hoje. E ela, com toda a sabedoria e paciência, porque eu imagino que ela deve ter tido muita paciência, né? Você, mulher, que tem problemas em casa com seu marido com alcoolismo, tenha paciência, sabe? Eu sei que é difícil e eu posso falar com você com propriedade sobre isso, porque eu tinha um pai beberrão e violento em casa, que só humilhava a minha mãe e nos maltratava. Mas a minha mãe, ela teve muita paciência com ele, sabe? Eu acho que a maior virtude da minha mãe foi a paciência. E ele colheu maus frutos aí para sua vida, infelizmente, né? É a lei da semeadura, infelizmente. Mas minha mãe, em várias circunstâncias, né, o livrou de acidente, do mal, porque ele queria pegar o carro alcoolizado, né? E minha mãe sempre com muita paciência. Então tenha paciência, porque Deus vai te honrar de uma forma ou de outra. Pastora, mas já fazem tantos anos. Então aqui provavelmente Abigail já estava cansada, né? Porque com essa atitude dela, se você observar, aqui diz que
ele estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte, né? Você que tem um marido que se alcooliza, né? Você sabe o que nós estamos falando, né? Você olha para a pessoa e você vê que não dá nem para conversar. Mas ela mais uma vez teve paciência, né? Olhou para aquele homem, creio eu, que olha com 2 olhares, né? De cansaço e de misericórdia, de pena, né? E falou: olha, amanhã eu falo com ele, nem imagina o que está se passando aqui, né? Sobre a cabeça dele. No 37 diz: pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, então o momento de conversar é na sobriedade, né? Você, mulher que tem essa dificuldade, você tem que entender que é na sobriedade que você tem que conversar com seu esposo. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Então, ela contou e tal. De manhã, ele teve um mal súbito, ele teve uma parada cardíaca, né? Eu imagino que aquela notícia foi tão assim de supetão que ele teve uma parada cardíaca, né? De modo que ela, 37, como consequência, ele teve um mal súbito e ficou paralisado. 38, passados cerca de 10 dias, o Senhor o quê, meninas? O feriu e ele morreu. Gente, aqui no versículo 38, né, mais uma vez, eu vejo Deus tentando dar chance para a pessoa. Passados 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos entender que há consequências para todas as nossas atitudes, principalmente quando nós agimos de forma injusta, de forma ingrata, de forma má, de forma ruim. Aqui foi com uma pessoa de Deus, mas isso serve para todos os tipos de pessoa, mas principalmente com aqueles que são de Deus. Davi, ele era um homem de Deus. Deus, mais uma vez aqui, ele passou, ficou paralisado, mas Deus deu mais 10 dias para ele. Mas aí Deus viu que o coração dele nunca muda. Gente, tem homens que não mudam nunca. Nunca. Eu conheço pessoas que ela tem a mesma personalidade, né? Eu não me refiro à personalidade, porque a personalidade é algo que realmente é pessoal, né? Uns são mais agitados, outros são mais calmos. Eu me refiro a caráter, sabe? É aquela pessoa que não muda, não adianta. A pessoa conhece, a pessoa sabe a palavra. Meu Deus, a pessoa já foi advertida e a pessoa continua na sua teimosia, na sua ingratidão. Haverão consequências para a sua vida, né? E se não em vida, como costuma dizer um profeta, a consequência no pós-vida, né? Passado cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Ou seja, Deus falou: olha, chega, já dei muita chance para ele, né? 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. Olha só, aqui mais uma vez, a vingança de Deus, né? Eu sempre costumo dizer que nós não precisamos nos vingar de ninguém, né? Nós precisamos sim falar e fazer o que tem que ser feito, né? Inclusive nas leis dos homens, elas existem para que seja feito o que deve ser feito. Mas aqui você vê que Deus é o nosso vingador. Então se enganam as pessoas que acham que Deus é um Deus só de amor. Ele é um Deus de amor. Ele deu a vida dele por nós. Mas ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que protege os seus, que os guarda como a menina dos seus olhos. Então aqui, se não houvesse vingança de Deus, Davi jamais o mencionaria.
Na Bíblia jamais estaria escrito isso. Louvado seja o Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal, né? O próprio Deus pesou a mão, né, sobre aquele que insultou, e nesse caso Nabal só insultou, né, um homem de Deus. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo pelo seu pecado. Eu sempre falo isso, sabe, gente? Eu não me refiro aqui à posição de pastoreio, não, sabe? Não quero me beneficiar dessa posição de forma alguma, tá? Eu estou falando aqui, particularmente, que tenho muito temor ao falar, ao insultar pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Repito, não me refiro só a pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, obreiros, não, de forma nenhuma. Pessoas de Deus. A gente tem que ter muito cuidado, sabe, gente? Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque a Bíblia toda fala a respeito disso. Sobre Miriam, sobre vários. Só que o evangelho está tão facilitado hoje em dia, um evangelho tão facilitado, que as pessoas acham que não há consequências para aquilo que falam e fazem. Hoje, principalmente em redes sociais, falam o que quer, não refreiam seus dedinhos antes de digitar alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque as consequências certamente virão para as nossas vidas. Então, Davi enviou mensageiros a Abigail. Passado 10 dias ele morreu, 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo pelo seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Não é bobo Davi não, né, gente? Davi se casou várias vezes, né? Naquela época podia, viu, homens? Mas mais uma vez, Davi aqui, ó, espertinho, né? Viu uma mulher bonita, inteligente, ele falou assim: opa, deixa eu pegar essa aqui pra mim, né? 40. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Veja como era nessa época, né? Olha, Davi mandou te buscar, né? E ela certamente ficou feliz, porque já que ela tinha um homem tão rude ao seu lado, né? Tão mal, tão ruim. E nesse momento, então, ele partiu e ela certamente se sentiu acolhida, né? Porque uma mulher viúva nessa época, ela sofria bastante, né? No versículo 41, e ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu, sua serva, fiel, ficarei contente em me casar com Davi, como uma serva, e lavar os pés de seus servos. Gente, olha a característica de servidão de Abigail, mais uma vez, né? Olha que mulher com espírito de serva. Olha, eu ficarei feliz em ser serva de Davi, né? Hoje essa palavra serva é motivo muitas vezes de vergonha, né? Serva. Eu não sou criada, eu não sou serva. Realmente, nós não somos criadas do nosso marido, nós não somos empregadas, né? Isso aí ele pode pagar alguém para lavar, passar e fazer. Mas eu vejo aqui o espírito de serva é diferente. Vocês conseguem entender a essência do que eu estou tentando dizer para vocês? O espírito de servidão, sabe? A forma com que, a alegria com que ela servia Davi e lavar os pés dos seus servos. Ou seja, ela era aquela mulher que dava conta de tudo para que o seu marido tivesse paz. Paz para guerrear, né? Para que os seus homens tivessem paz para guerrear. Nesse caso, nos dias de hoje, paz para trabalhar, paz para fazer o que tem que fazer. Ela providenciava essa paz.
E você, mulher? Você tem providenciado essa paz para o seu marido? Você tem providenciado essa paz em sua casa? No cuidado com seus filhos? Tendo uma relação, não digo de amizade, mas de respeito com aqueles que trabalham com seu marido, é claro, né? Estou falando diante de situações normais. É claro que existem casos específicos, como nós já atendemos, de maridos que são inconsequentes, que só vivem na casa do companheiro de trabalho, e claro, a mulher vai ficar enfurecida. Eu estou falando de uma relação normal, dentro de parâmetros normais, tá? Habituais. Você tem sido uma mulher serva, abençoada e que abençoa o seu marido, dando paz a ele para o trabalho? Abigail foi assim. Como uma serva, lavar os seus pés de seu servo será um privilégio. 42. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi. E assim se tornou esposa dele. Amém? Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos ensinando, né? A sermos mulheres prudentes, inteligentes, sábia, né? Que sabe agir no momento certo. Se você vê as nossas lives anteriores, você que está chegando agora, dá um pulinho lá no Pastora Bianca Agostini Oficial. Estão todas as lives que falam a respeito das mulheres da Bíblia. Já estamos em Abigail, estamos aí na metade, né? Da metade para o fim daquilo que vamos falar mais de outras mulheres. Então, pegue os bons exemplos e os maus também, né? Para não cometer os mesmos erros que as mulheres insensatas cometeram. Você, mulher, tem tido bom senso com seu marido? Porque a palavra de hoje é bom senso. Você tem tido bom senso com seus filhos? Você é uma mulher que tem tido bom senso ao executar as tarefas da sua casa? Ou você tem dado ouvido àquelas que dizem: você não é criada, você não é serva, para que você está fazendo isso? Ele não merece. Faça por você, faça por Deus, seja o bom testemunho, e lá na frente Deus vai te honrar. De uma forma ou de outra, seja quebrantando o coração dele, ou se ele é um homem teimoso e inconsequente durante muito tempo e Deus está dando muitas chances para ele, ele vai remover ele da sua vida, de uma forma ou de outra. Porque Deus guarda os seus e traz alegria ao coração dos seus servos e de suas servas, e de suas filhas e de seus filhos. Tá bom? Nós somos da Igreja Cristã Vinde a Mim, que está localizada na Avenida Manuel Caltabiano, 444, na Vila Eliana Maria, ali perto da Aeronáutica, tá bom? Amanhã nós temos Santa Ceia para você que é daqui de Guaratinguetá, às 9 da manhã e às 19 horas. Venha, participe conosco, venha renovar a sua aliança com Deus. Renove. Pode ter certeza que Deus, no momento que você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, naquele momento que você está oferecendo o seu melhor, né? Você está preocupado em fazer, em ser o melhor para o seu Deus, certamente Ele vai renovar suas forças para que você tenha discernimento de fazer o que realmente é sábio para promover o melhor para sua casa e sua família. Tá bom? Tá? Eu deixo para vocês um grande beijo. Que Deus abençoe a todas. Quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Entre em contato conosco na página, no Messenger da igreja, e nós, na brevidade, estaremos respondendo a todas vocês, tá bom? Um beijo a todas. Fiquem com Deus e nunca se esqueçam a frase de sempre: na fé, sempre. Deus abençoe vocês, queridas. Uma ótima noite. Tchau, tchau.